Anderson Maia e seja bem-vindo a mais um podcast, o nosso podcast de automaestria, Self Mastery Podcast, e bem-vindo a mais um programa. Hoje eu quero falar sobre contratos com a realidade. Hoje eu quero falar sobre contratos que eu faço comigo mesmo. E uma vez que eu tenho esses contratos estabelecidos em mim, a realidade passa a ser congruente com esses contratos. Mas antes de a gente entrar nesse ponto, eu gostaria de dar uma revisada no ponto anterior, que é no último podcast nós cobrimos o poder da neutralidade. A neutralidade, simplificando, é você entender que na maioria das suas conversas as pessoas elas realmente não precisam da sua opinião, elas não querem a sua opinião. E na maioria das vezes, por mais que elas estejam reclamando e etc, te contando uma história, grande parte delas, primeiramente, elas não querem a sua opinião, elas só querem te contar algo, elas só querem te transmitir uma informação, um ponto de vista, e muitas vezes um ponto de vista já estabelecido, e grande parte também a gente entende que inconscientemente ela na verdade busca alguém para se opor ao ponto de vista dela, e assim ela tem a chance de defender ainda mais o ponto de vista dela. Então, o fato de eu me manter neutro, nem concordar nem discordar com a pessoa e cuidar com aquele impulso que surge de contrariar, de dar meu ponto de vista, etc, ela vai confrontar, e tudo isso aí nós temos um gasto psicológico muito grande. Então esse silêncio entre eu me manter neutro na maioria das conversas do dia a dia, de eu não ter uma opinião, de eu me manter neutro, aí nesse espaço existe paz, e você percebe que você dando a sua opinião ou não naquela conversa, você confrontando ou não, ela vai virar as costas, vai seguir o dia dela como se aquela conversa nunca tivesse ocorrido. E você, esse poder, essa energia que você teria desperdiçado numa conversa que uma pessoa já tem um ponto de vista estabelecido, não vai fazer tanta diferença na sua vida, mas essa energia que você deixou de gastar nessa ocasião, ela retorna para você. Então vamos dar continuação hoje no nosso ponto, que hoje eu quero cobrir, quero falar de contratos. Mas Anderson, o que são contratos? Metaforicamente, eu quero explicar da seguinte situação. Vamos imaginar que nós temos uma plateia e nós temos um show de hipnotismo, onde o hipnotista ele pega alguém na plateia, ele fala: a gente vai fazer um truque aqui juntos, eu vou te hipnotizar, e todo mundo ele vai concordar. Sim, eu concordei, por isso que eu vim da plateia, sentei aqui na sua cadeira. Logo depois você vai perceber a pessoa que está, entre aspas, sendo hipnotizado, imitando uma galinha, imitando um super-homem, e você realmente acha que foi o hipnotista, é o poder de hipnotista sobre aquela pessoa. Quem vê de fora acha que é isso. E o pior de tudo é que a pessoa que está sendo hipnotizada também, ela dá poder ao hipnotista, ela acredita que foi foi o hipnotista que, através do seu poder de hipnose, fez com que eu imitasse uma galinha, ou que eu imitasse Superman, ou que eu me sentisse de tal maneira. Mas nada disso, isso
é o que aparece, isso aqui é externa, mas na verdade quem tem poder naquela situação ali é o hipnotizado. Pode parecer que o hipnotista exerceu grande poder, mas não é o que acontece. O hipnotizado, quando ele concordou que eu vou fazer o que você manda, concordo, naquela situação em si, naquela decisão, ele tomou a decisão de ele seguir as regras que iriam ser dadas. Então foi no acordo que ele fez, no contrato que ele fez com ele mesmo, de o que o hipnotista disser eu vou seguir, que deu origem a todo aquele poder que você acha que foi o hipnotista que exerceu. Trazendo isso para o cotidiano, né? Vamos entender os contratos agora na nossa vida real. Quais são meus contratos com a realidade? Quando eu tenho um contrato referente à realidade, seja qual for, é a mesma situação do hipnotista e o hipnotizado. Porém, a única pessoa ali hipnotizada sou eu. Eu vou dar um exemplo. Quando a pessoa diz esse clima frio, chuvoso me deixa triste, me deixa depressivo, é um contrato. Essa pessoa ela estabeleceu um contrato com ela mesma e ela acredita que, o pior de tudo é que ela acredita que o clima realmente tem alguma coisa a ver com o estado depressivo dela. Ela realmente acha que o clima é o principal responsável pelo estado emocional dela. Mas na verdade, nada disso é possível. Primeiro, porque o clima não tem intenção nenhuma, é algo não animado. Não tem intenção nenhuma. A chuva não veio cair, não, eu vou agora hipnotizar, vou me colocar na situação. Agora eu vou hipnotizar o Anderson, agora eu vou deprimi-lo. Eu vou cair, agora essa chuva eu vou cair, eu vou hipnotizar o Anderson. Não, a chuva não tem intenção nenhuma. Quando eu disse que esse clima chuvoso ele me deprime, na verdade ocorreu uma auto-hipnose. Que quando esse tipo de clima ocorrer, eu vou me hipnotizar e vou me sentir depressivo. E eu afirmo isso dizendo que esse clima me deprime. Para ficar um pouquinho mais claro, eu gostaria de usar o exemplo do trânsito. Trânsito me estressa, etc. Se nós pudéssemos quebrar essa situação, vamos quebrar a situação do trânsito. Esse conglomerado de carros de diferentes marcas, com pessoas desconhecidas, andando a uma certa velocidade, estão no controle da minha emoção, das minhas emoções. Então, quando eu digo que o trânsito me estressa, é isso que eu estou dizendo. Que esse conglomerado de carros, de marcas diferentes, com pessoas estranhas, pessoas diferentes, andando, numa certa velocidade, controla as minhas emoções. Mas o engraçado é que nesses dois casos, a chuva, esse clima que me deprime,
Um fazendeiro pode estar esperando essa chuva. A chuva para ele tem um outro significado. Ele pode estar comemorando porque ele esperou essa chuva o ano inteiro. Então você percebe que não tem nada a ver com o clima. Eu posso estar dizendo que esse clima me deprime ou o trânsito me estressa, e outra pessoa está no mesmo trânsito, na mesma rua, e escutando música clássica no carro. Eu aqui estressado e outra pessoa escutando música clássica na mesma rua. Então você percebe que quando eu disse esse clima me deprime, eu fiz um contrato comigo. Eu concordei com isso. De que quando esse clima surgir, de que climas felizes é somente sol, é somente praias, tem que estar muito sol, tem que estar... Aí sim. Os dias chuvosos não servem para nada. Não tem. O contrato que eu tenho aí comigo mesmo é que não há como ser feliz em dias chuvosos. Então, quando a chuva cai, eu concordo, sim, eu vou me deprimir, me hipnotizo, e o pior de tudo é que eu acho que realmente é o clima que está gerando as minhas emoções. Eu realmente acho que é o trânsito que está gerando as minhas emoções negativas. Hoje, fazendo um trabalho de automaestria, ajudando pessoas a ser mestre do seu próprio ser, para que elas possam dar força e direção, exercer a autoconfiança, dar força e direção aos seus projetos. Antes de mais nada, antes de iniciar qualquer processo, eu vou examinar primeiro quais são os contratos que ela tem em relação a isso. Nós temos vários contratos em relação a muita coisa, em relação a pessoas, como as pessoas deveriam ou não deveriam ser, ou deveriam ou não deveriam fazer, como o mundo tem que seguir assim, aí o mundo não segue meus contratos, eu me hipnotizo, me frustro. Então, antes de mais nada, precisamos ver quais são os contratos na sua gavetinha ali. Nós temos uma gavetinha psicológica, vamos usar uma metáfora aqui de gaveta. Você tem uma gavetinha cheia de contratos. Assim como o cidadão que diz que esse clima chuvoso me deprime, esse é um contratinho que ele tem na gaveta de contrato dele. E o trânsito é a mesma situação, nós temos para relacionamentos. Então eu gostaria de deixar bem claro que praticamente 100% das minhas emoções negativas são geradas pelos meus contratos. Em outras palavras, 100% das minhas emoções negativas e positivas também são criadas por mim mesmo. Eu vou repetir para ficar bem claro. 100% de todas as emoções que eu experiencio são criadas por mim mesmo. E que toda vez que eu pronuncio que fulano, ciclano, a chuva, o trânsito, seja qual for o meu trabalho, meu chefe, me faz sentir de tal maneira, isso por si só é um contrato que você tem.
de que se fulano fizer isso eu vou me sentir feliz, se a economia for assim eu vou me sentir, não. Aí você estabelece 1 milhão de critérios, e se esses critérios forem correspondidos, todos esses daqui, um conglomerado de critérios, eu vou me sentir feliz. E aí, quando o mundo não segue os seus contratos, essas regras que você criou, as pessoas não seguem as regras que você criou, o clima, você se hipnotiza, se frustra. Então a ideia de que algo fora de mim pode causar qualquer tipo de emoção é um contrato por si só. Ah, Anderson, mas eu tenho estímulos. Não. Ainda é com você. Porque pessoas diferentes se sentem de maneira diferente na mesma situação. Um copo de café é um estímulo, porém ele é neutro. O que vai determinar se o café é bom ou ruim foi os contratos que eu tenho, que eu recolhi quando eu era criança, se tomo café, se não tomo, se café é ruim, se café é bom, etc. Então não é o que acontece comigo que faz me sentir de tal maneira. É os contratos que eu tenho em relação ao que aconteceu comigo. Ou seja, eu sou responsável por 100% das emoções que crio, principalmente as negativas. Um dos contratos que eu percebo que mais atrapalham as pessoas é o que eu penso, o que passa pela minha mente é real. É a realidade. Eu penso, hoje um ser humano ele passa na cabeça dele cerca de 60 mil pensamentos. Será que todos esses 60 mil pensamentos são verdade? Será mesmo? O problema é que nós acreditamos em nossos pensamentos. Aí mora o perigo. Eu acredito nos meus pensamentos. E se formos um pouco mais profundo, as suas emoções também. As minhas emoções quer dizer que é real. Isso é verdade. O fato de eu sentir uma tristeza com o clima chuvoso, a sensação, essa emoção, essa tristeza, é real, é verdade. É a chuva que me deprimiu, é real. Ou seja, eu acredito nas minhas emoções. As minhas emoções são muito úteis, elas me apontam uma direção, mas nem sempre é a direção correta, nem sempre é verdade. Mas o problema é que nós passamos a acreditar nas nossas emoções e nós acreditamos nos nossos pensamentos, sem duvidar. Há mais ou menos uns 8 meses atrás, um amigo meu entrou em contato comigo. Vamos usar um nome aqui para não dar nome a ninguém. Vamos inventar um nome, vamos chamar ele de Jefferson.
Jefferson me procurou. Anderson, preciso conversar com você. Falei, pode falar. Já faz mais ou menos umas 2 semanas que eu não consigo sair de casa. Que eu não consigo nem sequer levantar do sofá. Nem para atender o celular. Me divorciei da minha esposa. Minha vida está em pedaços. Meu mundo desmoronou. E quando ele veio falar comigo, era muito claro que eu já estava num estado deplorável, emocionalmente falando. A pessoa que vê de fora, ela vai enxergar isso de maneira superficial, é lógico. Se ela não está preparada para identificar quais são os contratos na situação do Jefferson, ela vai achar que o estado deplorável do Jefferson tem a ver com o divórcio, com o término de relacionamento. Isso é o que a maioria das pessoas iriam achar. Quando eu pedi para o Jefferson sentar, vamos examinar agora os contratos que ele tinha de maneira prática, para você entender o que é um contrato. Eu perguntei, Jefferson, quando essa tristeza profunda ela te assume, o que passa pela sua cabeça? Que agora eu vou morar em casas separadas dos meus filhos. Maravilha, vamos continuar, vamos fazer uma lista. Que eu vou ver meus filhos numa hora combinada, num determinado dia da semana. Sim, vamos continuar. Que eu sou um fracasso como marido. Que minha vida está arruinada. Que eu não sei viver sem ela. Que a vida dos meus filhos estará arruinada também. Vão precisar de fazer terapia o resto da vida deles. E o que mais, Jefferson? Que eu jamais vou ser feliz de novo em encontrar uma pessoa tão legal como ela. E que principalmente jamais alguém vai me amar como ela me amou. Então vamos entrar agora nos contratos, Jefferson. Que você vai viver em casa separada do seu filho. Verdade, absolutamente verdade. Que você vai passar a ver os seus filhos numa determinada hora, num determinado dia da semana. Totalmente verdade. Que você se divorciou, absolutamente. Mas tem algumas coisas aqui que eu gostaria de questionar com você. Que sua vida está acabada. Será mesmo? Olha a sua volta. Você tem uma empresa, você é bem-sucedido, você é jovem,
Você pratica esporte, tem vários amigos. Será mesmo? Sua vida está acabada? Financeiramente, você está muito próximo de adquirir a sua independência financeira? É verdade mesmo? Sua vida está acabada. Olha o contrato que vocês têm aqui, que você está tendo. Que a vida dos seus filhos estão acabadas. Você não está morando na mesma cidade que eles? Não depende de você isso aí? De você visitá-los e conversar e ligar, estar sempre em contato com eles? A vida dos seus filhos estão acabadas. Olha o contrato que você tem aqui com você. Olha o acordo que você fez com você mesmo. De que seus filhos vão precisar fazer terapia pelo resto da vida. Dá uma olhada à sua volta. Olha quanta gente se divorciou. Eu mesmo sou um exemplo disso, de pais divorciados. Nunca fiz terapia em relação a isso. Será mesmo que isso é real? De que você precisa dela para ser feliz? Será mesmo? Com tudo isso que eu acabei de dizer, com seus amigos, com uma família, com seus filhos que te amam, seus amigos que amam você, etc. Que você jamais vai ser feliz de novo com outra pessoa. Será mesmo? Que ninguém vai te amar como ela te amou. Nós temos aí pelo menos umas 4 bilhões de mulheres no planeta. Será mesmo? Que ela é o único ser desse universo que tem a habilidade de te amar? Qual é o tamanho da sua amostragem? Porque nós temos 4 bilhões de mulheres aí no planeta. Qual é o tamanho da sua amostragem para você me dizer que ela é o único ser desse planeta capaz de te amar? Olha o contrato que você tem. Que eu jamais vou ser feliz de novo com outra pessoa. Será mesmo? Com quantas você testou isso aí, essa teoria? De que eu jamais vou conhecer uma mulher legal como ela. Dá uma olhada à sua volta. 4 bilhões de mulheres. Será mesmo que ela é a mulher mais legal deste planeta? Você não precisa fazer muita força. Se você olhar para o lado, você vai ver muitas mulheres inteligentes, legais. Existem mulheres e mulheres, mas é você saber onde é que você está procurando. Percebe os contratos que você tem? Aí a gente começa a separar o que é real e o que são contratos. Que você fez um contrato consigo mesmo, se hipnotizou e olha o seu estado. Vamos separar então que você vai morar numa casa separada dos seus filhos. Absolutamente verdade. Que vai ver eles em determinados horários. Absolutamente verdade. Mas olha os outros pontos aqui.
Não é exatamente esses contratos aqui que está fazendo com que você se sinta da maneira que você está se sentindo? Será que são verdade mesmo isso aqui? Tudo isso aqui é verdade? É real? Você com uma vida brilhante pela frente, como empresário, praticamente financeiramente independente, pratica esporte, lê bons livros, está sempre de bem com a vida. Será mesmo que isso aqui tudo é verdade? Então, para você que está me ouvindo agora, a questão desse exemplo que eu usei do meu amigo é uma questão muito prática de contratos que nós temos com a realidade. Então, para recapitular, toda vez que eu atribuo a maneira com que me sinto com alguém, ou com uma pessoa, com uma situação, eu estou praticando uma auto-hipnose. Assim como Jefferson estabeleceu os contratos dele, se hipnotizou, sentiu como se fosse, e aquilo era real para ele. Esses contratos que eu quebrei, antes dele conversar comigo, tudo aquilo era real. Você vê o perigo dos contratos? A segunda-feira em si, o que eu vejo pessoas reclamando que hoje é segunda-feira, também é um contrato. Primeiro que a natureza, segunda, a natureza não quer saber se é sábado, a natureza não tem esse tipo de contrato. Olha os pássaros, se eles ligam se é sábado, se é domingo, se existe isso. Dias da semana não passa de um conceito psicológico, só isso. Eu uso a minha agenda, sim, eu tenho que estar em determinado lugar de acordo com essa agenda, esse calendário, mas o resto eu jogo fora. Eu não vou dar rótulos ao meu dia e me hipnotizar para me sentir de tal maneira. Segunda-feira é apenas um conceito psicológico. Não existe no mundo real, não existe. Olha a natureza, olha o rio fluindo, olha os pássaros, olha o vento. Será mesmo que segunda-feira existe ou é um conceito psicológico? Que você se hipnotiza e se sente de tal maneira. Ah, mas eu não gosto da segunda-feira, entre aspas, porque eu vou ter que trabalhar em tal... Aí uma outra questão de você estar no lugar errado, fazendo o que você não gosta. Mas não coloque rótulos no seu dia. Isso é um contrato também. Jogue fora esses contratos, esses rótulos mentais que você dá aos dias. Essa ideia é uma ideia mental, um conceito psicológico apenas. Viva um dia como um dia de vida seu, um presente. Não interessa qual rótulo que vão dar esse dia. Eu vou usar a minha agenda, sim. Então, meus amigos, espero ter deixado muito claro o perigo dos contratos nas nossas vidas. Os contratos que eu tenho com a realidade. Eu gostaria de propor para você um desafio, um exercício de autoobservação. Observe as palavras que você fala.
Observe os pensamentos que acontecem para você. Se realmente é verdade, tudo isso aí é verdade. 60 mil pensamentos por dia, todos verdade. Então eu vou propor esse exercício de autoobservação, de principalmente observar o que você fala durante o dia em relação às pessoas, em relação às situações, o governo. Ela me faz me sentir irritado, ela me faz me sentir feliz, ou essa situação me irrita, ou aquilo me tira do meu centro, ou aquilo não... Presta atenção. Que através das suas palavras, eu sou X, eu sou Y, são contratos. De como as pessoas deveriam ser, não deveriam ser. Tudo isso é contrato. Aí o mundo não segue os seus contratos, as pessoas não seguem os seus contratos, as situações não estão de acordo com os seus contratos. E aí você se frustra. Você acha mesmo que as pessoas vão viver de acordo com as regras que você tem? Do que elas deveriam ou não deveriam ser? Deveriam ou não deveriam fazer? Eu já vi as pessoas tentando fazer com que as pessoas vivessem de acordo com as regras dela. É doloroso, exaustivo, e até hoje eu nunca vi funcionar. Experimenta viver de acordo com as regras que alguém criou para você viver. Vê se você consegue. De que o governo, os governantes têm que seguir meus contratos. Sim, eles têm que ter ética e moral, mas isso é uma outra história. Meus amigos, vou ficando por aqui. Eu espero ter contribuído de alguma maneira. Eu desejo a você uma boa caçada. Vá à caça dos seus contratos. Comece a examinar a gaveta de contratos que você tem aí em relação às pessoas, às circunstâncias, o trânsito, o clima. Desejo você uma ótima caçada. E principalmente, aproveite a jornada. Porque a jornada é tudo que temos. Eu vou ficando por aqui. Se você quiser saber mais de mim, acesse o meu site seniorcoaching.net ou me procura Anderson Maia, você já me encontra. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Vejo vocês no próximo podcast. E fiquem com Deus.